A Viagem Interrompida, capítulo 11. O dia 5 de abril de 1964, data da consulta seguinte, encontrou-os Hill deixando Portsmouth algum tempo mais cedo que o costume. Forçando-os a isto estava a possibilidade de talvez terem permissão de ouvir parte das gravações em fita, o conteúdo das quais era, é claro, um mistério total tanto para Barney quanto para Betty. Os Hill, em geral, deixavam a casa às 6h45 da manhã nos dias de suas consultas. Neste dia, saíram às 6h15. Chegando em Boston adiantados, encontraram uma lanchonete a pouca distância de Bay State Road, ali parando para tomar café com roscas fritas e conversar sobre seus sentimentos com relação a se o médico deveria deixá-los ouvir as fitas. Barney encontrou-se repetindo uma pergunta para Betty. Você está curiosa? Eu certamente estou. Betty o acalmava com a sugestão de que talvez não chegassem a ouvir as fitas e não havia sentido em se preocuparem demais por isso. Ao discutir esse período da terapia, 2 anos mais tarde, Barney Hill não se lembra exatamente dos seus sentimentos naquela hora, mas recorda-se até certo ponto de que os fragmentos das sessões, atingindo um nível consciente, faziam-no sentir, apesar da resistência à ideia, que uma experiência extremamente incomum ocorrera naquela noite nas White Mountains, e ele podia considerar a possibilidade de os sonhos de Betty serem talvez mais do que sonhos. No entanto, ele se recorda de que o maior destaque em sua mente, enquanto tomava consciência dos fatos narrados nas sessões de hipnose, era a agudeza da imagem dos homens na estrada. Chegou mesmo a especular que aquilo talvez não fosse uma fantasia, mas poderia concebivelmente ser uma realidade. Quando me recordo da terapia neste estágio, diz Barney, acho que em contraste com meu ceticismo e resistência anteriores a toda a ideia de um OVNI, o que eu pensava ser a Lua não era a Lua mesmo, mas sim o próprio objeto. Contudo, ele recorda-se 2 anos após a terapia de que nenhuma porção de maior tamanho do material reprimido se filtrara a nível consciente. Parecia haver apenas vazamentos ou lampejos de memória. Betty recorda-se de ter sido extremamente cautelosa sobre os fatos a serem revelados nas gravações, mas parece pensar que era menos emocional e mais pragmática que Barney. Ela se lembra de ter terminado tanto o café quanto as rosquinhas. Barney mal tocou em qualquer coisa. Enquanto os Hill saíam da lanchonete e começavam a caminhar para o consultório, o Dr. Simon estava ditando o seu costumeiro breve prefácio para a sessão. O Sr. e Sra. Hill são esperados para as 8 horas para uma continuação. A Sra. Hill revelou na última entrevista consciente, não sob hipnose, que estivera caminhando pelas matas e adormecera. Isto não foi explorado, mas será desta vez. O médico ainda não estava certo se começaria a tocar as gravações anteriores, mas reservaria o julgamento para mais tarde, durante a sessão. O material era emocionalmente forte e teria de ser oferecido em pequenas doses, sob cuidadosa observação da reação de ambos os Hill. O Dr. Simon levou Betty primeiro para o consultório e conversaram informalmente. Médico: Betty, vocês dois vêm se sentindo bem? Betty: sim. Médico: quero perguntar-lhe uma coisa. Quando conversamos pela última vez e você não estava sob hipnose, perguntei-lhe do que se lembrava sobre a experiência de maneira geral, e você disse que se lembrava de ter visto o objeto descer. E pouco antes de ouvirem os bips, Barney pedira-lhe para olhar para fora e você o fez. E você disse alguma coisa como, eu olhei para ele e fiquei pensando que não conseguia vê-lo, pois estava esperando ver as luzes. Eu não vi as luzes. Continuou dizendo que viu o fundo do objeto, bem acima do carro, e não pôde ver as luzes brilhantes ou as estrelas. Que você sabia que aquela massa grande e escura estava se movendo diretamente acima da capota do carro. Betty: sim, isso está certo. Médico: e eu perguntei se estava indo embora, e você disse que ele estava diretamente acima do carro. Betty: sim. Médico: então eu perguntei sobre o período de tempo que você não pôde explicar. Lembra-se de alguma coisa a respeito? O Sr. Hammond a fez ver isso? Você se lembrou que sim. Então eu perguntei o que acontecera, e você disse alguma coisa sobre terem dobrado num cruzamento numa estrada lateral. E os homens na estrada. Lembra-se disso? Betty: sim. Médico: então, depois disso, você me falou que podia lembrar-se de ter estado adormecida e caminhando no mato e indo para uma nave. E a respeito deste sono, você nunca havia falado antes em ter estado dormindo. Betty: bem, parece que me recordo de ter adormecido quando os homens que estavam na estrada chegaram ao lado do carro. Médico: quando eles chegaram ao lado do carro, você adormeceu? Betty: sim. Médico: e depois? Betty: depois eu não sei o que aconteceu durante este período de tempo. Mas eu estive dormindo, parece, e estava realmente fazendo força para acordar. Médico: entendo. Agora, é possível você ter realmente adormecido enquanto Barney estava na estrada? Betty: não, eu acho que não. Médico: sob que circunstâncias você estaria adormecida, então?
Bem, pensando nisto, eles devem ter feito alguma coisa que me tornou não consciente para o que acontecia. Médico, mas em nenhum momento antes você mencionou sobre hipnose ou não ter estado adormecida. Não acho que é possível, enquanto estava no carro, ter se sentido cansada o bastante para cair no sono? Beth, não, eu não peguei no sono no carro, não. Médico, então foi uma sensação de que estava adormecida ao invés de qualquer conhecimento deste fato, é isso? Beth, sim. Médico, sensação de ter estado dormindo? Sim. Bem, como pode ser isso? Significa que os homens a puseram para dormir e depois a fizeram passar por todo este processo? Beth, devem ter feito isto. Quando os vi vindo para o carro, meu impulso foi de abrir a porta, saltar e correr para me esconder nas matas, a fim de fugir deles. Médico, contudo, não o fez. Beth, não. Médico, acha possível que todos os acontecimentos seguintes poderiam ter ocorrido após você ter sido posta para dormir? Beth, sim. Médico, isso está certo? Beth aceite com a cabeça. Médico, lembra-se de mais alguma coisa agora? Alguma coisa que julgue querer falar antes de eu passar a uma conversa mais generalizada, tanto com você como com Barney? Beth, ainda há alguma coisa que me intriga. Médico, qual é ela? Beth, isto aconteceu depois de tudo ter terminado e estarmos a caminho de casa. Suponho que não tenha nada a ver com qualquer coisa, mas afinal de contas aconteceu mesmo. Estávamos dirigindo para casa, procurando por algum lugar aberto para podermos ver gente e tomar uma xícara de café. E nós seguíamos, estávamos dirigindo em frente e vimos um restaurante. As luzes estavam acesas no interior do mesmo e presumimos que estivesse aberta. Assim, fomos para o estacionamento e descobrimos que estava fechado. Se pudesse encontrar este restaurante, ele talvez fosse uma pista daquilo que realmente ocorreu. Médico, sim. Beth, ainda não fui capaz de encontrar o tal restaurante. Médico, então há uma possibilidade de mais tarde vocês o localizarem, certo? Beth, sim, ainda o estou procurando. Ela ri. Médico, muito bem, vou conversar com Barney por 1 minuto apenas, depois penso em conversar com os dois juntos a respeito do quadro geral e de um planejamento de abordagem. Beth, tudo bem. O médico dispensa Beth e chama Barney ao consultório. Médico, dirigindo-se a Barney. Alguma coisa em particular sobre a qual gostaria de conversar? Barney entrega ao médico um esboço daquilo que ele se recorda como sendo a região do sequestro. Desenhei isso. Não sei se faz muito sentido, mas era assim que a estrada me pareceu. A seta aponta para um canto lá. No alto está a direção da decolagem da tal lua. Médico, quando você desenhou isto? Barney, ao voltar para casa sábado passado. Médico, ótimo, vou ficar com ele. Agora, em minha conversa com Beth da última vez, ela se lembrou dos homens na estrada, de ter caminhado no mato e de ter entrado numa nave e algo sobre estar adormecida. Você sentiu alguma impressão de estar adormecida a qualquer hora? Barney, de estar adormecido? Não, eu não. Ou está se referindo a estar sob hipnose ou o quê? Médico, não importa o modo. Barney, bem, antes da hipnose eu não possuía qualquer conhecimento, fosse qual fosse, sobre este período. Médico, não, estou falando em parte de sua experiência lá. Você não sentiu qualquer sensação de estar adormecido ou de ser posto para dormir ou de nada assim? Barney, não me lembro disso. Médico, você estava simplesmente estonteado, eu entendi. Bem, agora vou querer conversar um pouco com vocês dois juntos e ver para onde vamos seguir. Barney, muito bem. Beth é chamada de volta ao consultório a fim de unir-se a Barney e ao médico. Médico, dirigindo-se a Barney e Beth. Já fomos muito adiante na situação e, embora não tenhamos todos os aspectos esclarecidos, nem sequer todos os detalhes acertados, iríamos levar um bocado de tempo e enfrentaríamos muita repetição para fazê-lo. Contudo, muito poderia ser revelado se prosseguíssemos no plano geral que tenho em mente. Quero repassar tudo detalhadamente. E, é claro, pretendo impedi-los de sentirem qualquer ansiedade desnecessária. Gostaria de levar tudo isto ao nível consciente e discutir o assunto livremente. Agora, há dois aspectos envolvidos. Quero dizer, vocês tiveram uma experiência em comum, mas cada um teve experiências em separado. Posso conversar com vocês individualmente, depois em conjunto ou simplesmente em conjunto. Como se sentem a esse respeito? Barney, acho que poderíamos trabalhar juntos, não concorda, Beth? Beth concorda. Médico, assim vocês podem conseguir um compartilhamento total desta coisa e vê-la cada um pelo ponto de vista do outro. Muito bem. Aspecto número 2. Posso falar sobre o caso e passar-lhe as experiências. Ou podemos correr uma certa quantidade de riscos em termos de ansiedade por revermos a coisa toda juntos e tocar as fitas. Barney, sim. Beth, tocar as fitas? Médico, sim. Beth, enfaticamente. Toque-as de novo. Médico, há muitas fitas e vamos precisar de algumas sessões. Mas acho que provavelmente este é o melhor modo e preferia não discutir as realidades e fantasias até vocês terem realmente recebido todo o material esse do qual estão inconscientemente cientes, mas não o estão no plano consciente. Querem que eu faça assim?
Barney, isso seria bom. Médico, e de qualquer modo, vamos discutir o assunto. Estão querendo que eu toque de novo as fitas envolvendo cada um de vocês enquanto estão juntos? Tanto Barney quanto Betty concordam. Tudo bem, então, é isso que faremos. Agora, se a coisa se tornar difícil de suportar e parte da mesma não será fácil de se receber, eu quero ficar sabendo. Avise-me imediatamente e eu sempre poderei ajudar a acalmá-los. Barney, certo. Médico, o que há de melhor para fazermos é ouvir e depois, no final de, digamos, 15 minutos, ou seja lá quanto for, vamos parar por um momento. Se acharem que devemos conversar mais, vamos poder parar a fita e falar livremente a qualquer tempo. Isso é satisfatório? Tanto Barney quanto Betty concordam. O Dr. Simon apertou o botão do gravador e a primeira sessão, a fita contendo as recordações de Barney da viagem através de Montreal e através de New Hampshire, teve início. Quando as fitas começaram a rodar, aconteceu uma coisa estranha. No seu esforço geral da hipnose com os Hill, o médico tomara a precaução de certificar-se de que nenhuma outra pessoa, senão ele, poderia colocá-los em hipnose pelo uso das palavras-chave. Quando a fita de Barney iniciou, o processo de indução foi o primeiro material a sair pelos alto-falantes. Barney, ao olhar para a direção de Betty, ficou atônito ao vê-la descair para trás na poltrona. Enquanto Barney terminava a conversa com o Dr. Simon, não estava ouvindo a primeira parte da fita, mas Betty sim. Ela se recorda de ter caído em transe, enquanto ainda estava ciente do que se passava. Tentou bater com os pés para alertar Barney e o médico de que estava entrando em transe, mas não os conseguiu mover. Depois de despertar Betty, o Dr. Simon reforçou a ambos de modo a não reagirem a quaisquer palavras-chave, a menos que ele as dissesse cara a cara. Continuaram então. Quando ouvi minha voz sob hipnose pela primeira vez, descreveu Barney mais tarde, fui arrastado do meu lugar. Não podia acreditar. Era a minha voz, mas não foi fácil realmente aceitar que aquele era eu narrando tais acontecimentos. Parecia como se eu estivesse adormecido e falasse durante o sono. Simplesmente não podia acreditar. Não estava muito preocupado com a primeira parte das fitas, a viagem através do Canadá e a primeira parte de nosso caminho ao norte de New Hampshire. Eu me recordava praticamente de todos aqueles detalhes conscientemente. Mas enquanto as fitas seguiam em frente na direção de Indian Head, não sabia o que ia acontecer. Podia sentir minha úlcera. Estou querendo dizer que conseguia sentir o estômago revirando-se, os músculos enrijecendo-se. Simplesmente não sabia o que esperar. Sentei-me na beirada da cadeira, mudando frequentemente de posição. O tom de minha voz era interessante, pois não soava nem um pouco como habitualmente eu falava. E também o modo como eu arrastava as palavras. A reação de Betty era similar. Achei que ele falava como se estivesse dormindo. Mas então comecei a ficar com medo. Disse a mim mesma, oh, bom Deus, eu preferia muito ir para casa e não ouvir nada. E então comecei a imaginar. Tudo estava crescendo para a parte em que eu entreouvira lá fora, na sala de espera, enquanto escutava os gritos de Barney. Estava prevendo aquilo e querendo saber qual seria minha reação. Vagarosamente, a fita se aproximava da parte envolvendo Indian Head. Sabia que estava chegando ao ponto do qual não tinha completa recordação, continuou Barney descrevendo suas reações em data posterior. Sentia-me bastante seguro, estando com o médico no consultório e tinha completa confiança nele. Sabia que se as coisas ficassem difíceis demais, ele me poderia tirar delas. Então, de repente, fiquei atônito. Quando levei o binóculo aos olhos, não pude acreditar que havia reagido assim. E os olhos parecendo vir para mim. Então eu me ouvi dizendo que os olhos pareciam estar se gravando a fogo em meus sentidos, como uma gravação indelével. E comecei, no consultório do médico, a ver as peças desdobrando-se e estava começando a me lembrar. De repente, os pedaços perdidos começaram a se ajuntar. Mesmo enquanto ouvia as fitas, eu me sentia assim. De repente, entendi como havia partido a correia do binóculo. E lembrei-me de que, por muitos dias depois de Indian Head, notara um ponto intensamente dolorido na nuca. Ouvindo as fitas, recordei-me agudamente daquilo, o violento impulso de meus braços rompendo a tira do binóculo. Tudo isto estava se revelando não apenas nas fitas, mas começando a voltar minha mente à minha mente consciente. Não senti muito choque ali no consultório do médico, talvez porque ele me houvesse reforçado com sugestões pós-hipnóticas de que eu seria capaz de tolerar aquilo tudo em relativo conforto. Mas notei que o Dr. Simon mantinha-se observando muito cuidadosamente a nós dois, enquanto tocava as fitas. Aparentemente estava consciente de qualquer pressão crescendo dentro de nós. Parava a máquina e falava conosco muitas vezes. De vez em quando eu olhava para Betty, e ela tinha um certo modo de fitar-me e tranquilizar-me. É uma espécie de olhar que ela sabe dar, quase como se dissesse, estou apaixonada por você, Barney. E eu me senti tranquilizado. E isso ajudou. A minha melhor descrição para aqueles momentos era que eu estava entorpecido enquanto ouvia. Informações inundavam minha mente, mas minhas emoções estavam amortecidas.
Eu continuava a achar que se alguma coisa se tornasse por demais perturbadora, o médico seria capaz de controlar tudo. Então, enquanto as fitas aprofundavam-se e aprofundavam-se na parte da qual eu nunca me lembrava, houve uma sensação como se correntes pesadas estivessem sendo removidas de meus ombros. Eu não precisava mais sofrer das ansiedades de desejar saber o que acontecera. Senti-me principalmente como se estivesse realmente revivendo a experiência. Era uma clara manhã, aquela em que ouvíamos as fitas. O sol estava enchendo o consultório do médico, mas enquanto a fita estava sendo tocada, era como se uma cortina negra houvesse caído, e eu estivesse sentado lá na estrada da montanha, à noite. Podia até mesmo ver aquilo que eu descrevia como o gato de Cheshire. Aquele olho crescente de um só facho olhando para mim, ou melhor, não olhando para mim, mas sendo uma parte de mim. Podia afastar os olhos e eu o fiz enquanto estava ali sentado no consultório médico ouvindo. Pisquei os olhos e fechei as pálpebras como para tirar aquilo da mente. Agora eu estava certo ao ouvir as fitas de que nunca havia realmente entendido antes. De repente, olhe e veja, eu podia realmente descrever coisas além de Indian Head. Há muitas emoções e reações que podem ocorrer dentro de um décimo de segundo e eu estava sofrendo uma infinidade dessas emoções e reações. Esse é o motivo pelo qual nunca me foi muito perturbador ouvir as fitas. Mal podia esperar para conversar a sós com Betty sobre o caso. Queria contar-lhe meus pensamentos, minhas sensações. Contar a ela que isto era demais para se digerir de uma só vez. Tinha de observar e estudar o caso mais detalhadamente. Iria levar tempo para me acostumar a ele, ouvir a pessoa que estava me representando nas fitas. Eu ficava dizendo para mim mesmo, esse sou eu mesmo na fita dizendo isso? E depois a palavra incrível continuava a me surgir na mente. Era simplesmente incrível, completamente inacreditável que aquele fosse eu. Realmente me sentia dividido em dois quanto ao caso. Talvez um dos motivos pelo qual queria conversar com Betty no carro era que aquilo camuflava minhas verdadeiras intenções. Eu desejava livrar-me de ouvir as fitas, de modo a poder voltar rapidamente atrás e unir-me à minha mente plenamente consciente, esquecendo tudo. Na parte da fita onde minha voz disse que eu estava simplesmente flutuando por ali, então eu soube que eu não estivera realmente flutuando por ali. Estava sendo meio arrastado para a nave. Podia até sentir a suspensão ao invés de estar suspenso com os braços me segurando. E o curioso era que eu podia sentir a pressão dos braços. Quando falo nisto, sinto arrepios sobre a coisa toda, a pressão dos braços daqueles homens pequeninos segurando-me e arrastando-me em frente. Então pensei nos meus sapatos, no fato de a parte de cima deles estar raspada, literalmente raspada, o que eu notara no dia seguinte a Indian Head. De que outra maneira a parte superior dos sapatos poderia ter ficado arranhada? E fui capaz de entender que aqueles homens me haviam feito esquecer tudo. Eles me mandaram esquecer. Eles me disseram para esquecer e eu quis esquecer. E acho que por isso não foi tão difícil para mim pôr a coisa toda para fora da mente por tanto tempo. Eu sabia, eu sentia, eu estava quase seguro enquanto ouvia as fitas de que aquilo não era nenhuma fantasia ou sonho. Era uma questão de pouca incerteza para mim. Parecia sem dúvida alguma que o tal homem podia se comunicar comigo, e ele o fez. Sei também que não me sentia ansioso para me comunicar com ele. Eu estava ouvindo aquilo, sendo tranquilizado por ele quando afirmava que não me aconteceria nada de ruim, mas não aceitava aquilo. Também peguei um lápis e desenhei de memória a aparência do homem. Não havia visto ainda o desenho feito sob hipnose. Os dois eram bastante similares. E se nós não tivéssemos ouvido mais nenhuma outra sessão na fita além desta, aquilo tudo permaneceria em minha mente. Comecei a desejar saber o que estava gravado nas fitas na segunda sessão. Eu teria aquilo tudo na mente e ficaria altamente confuso quanto ao motivo pelo qual estava lá, mas tudo estaria lá. Betty, ao recordar-se de suas sessões posteriores, quando ouvira as fitas pela primeira vez, disse: quando a gravação chegou ao ponto em que Barney estava lá parado na estrada, senti uma grande pena dele. Tive uma espécie de sensação de desolação. Por que havíamos nos importado agora que viéramos de tão longe? E as razões para se descobrir sobre a coisa toda? Vamos nos esquecer que a hipnose aconteceu. Talvez estivéssemos melhor deixando as coisas como estavam. Talvez fosse melhor simplesmente desejar saber. E de repente tornei-me ciente de que, enquanto passava por tudo aquilo, eu jamais parara realmente de pensar quais haviam sido as experiências de Barney. O fato de ele ter tido experiências em separado sozinho. E ouvindo a voz de Barney, eu me fiz reviver o incidente também. Era exatamente como estar lá de novo na estrada. Com frequentes intervalos, a primeira fita foi completada. Tanto Barney quanto Betty estavam um tanto atordoados. No elevador, ao descerem, ficaram sozinhos pela primeira vez com uma mensurável recordação do incidente agora completa em suas mentes. A primeira coisa que Betty pôde dizer em relação ao Dr. Simon foi: certamente espero que o Dr. Simon não seja mesmo um homem do espaço, comentou brincando.
E Barney respondeu de novo em tom brincalhão: Não seja ridícula. Ao dirigir de volta para New Hampshire, Barney encontrou-se esfregando a parte de trás do pescoço onde, em 1961, a sensação de queimadura da tira de couro do binóculo parecia ter aparecido e desaparecido inexplicavelmente. Sua reação geral às gravações foram sucintamente resumidas por ele. Sentia-me muito espantado e muito aliviado. Agora partes de minha vida que estavam faltando eram somadas novamente ao todo. Partes de minha vida estavam sendo novamente reconstituídas.